E aí, turma, bom ou não? Estamos aqui hoje para iniciar nosso podcast e trago para vocês aqui hoje o Edson Liberato para contribuir com seus conhecimentos e insights aí. E aí, Edson? Show de bola, pessoal. Começamos hoje o jeito um pouco diferente, né, Zé? Até É, para explicar para a galera aí por quê. A gente está numa temporada que nós estamos trazendo gestores da área de manutenção e para falar de ramos diferentes, né? O cara trabalha na siderurgia, o cara trabalha no ramo hospitalar, etc, etc. O cara falar para ele como que ele chegou nessa área e quais foram os desafios. E hoje nós vamos falar da área de manutenção no varejo, é né? isso aí. E cara que eu trabalho na área de manutenção no varejo que sou eu. Então, acho que nada melhor do que já que eu conheço todo o contexto aqui do podcast, trazer esses insights aqui pra galera, né? Isso aí, bom. Tenho certeza que hoje vai ter muitos conteúdos que irão agregar para vocês sobre a área de varejo. Mas Alô, Oswaldo, tá na escuta? A produção tá toda parada. A máquina quebrou de novo. Olha, não é drama não, mas a vida de quem trabalha com manutenção não é fácil. Tem que ouvir um monte por causa daquela máquina que parou do nada. E quando consegue arrumar, outra bucha. E é tanto perrengue que às vezes a gente só queria poder prever o futuro, né? Mas não se preocupe. É por isso que existe a Traction. Com o monitoramento da Traction, você fica sabendo de tudo o que acontece com as suas máquinas e ainda por cima recebe alertas ao mínimo sinal de falha. Olha isso, não te falei? Olha lá, a solução! Autonomy at better time. vamos lá, Edson. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, cheio de insights e conteúdos, me conta aí. Você sempre trabalhou na área de varejo? Como é que foi? Então, cara, a minha trajetória na área de manutenção, já tem mais de 12 anos que eu trabalho na área de manutenção, né? Primeiro momento que eu tive minha caixa de ferramenta, que eu fui consertar ali um equipamento, foi em 2011. Eu tinha formado já técnico no Senai, fui trabalhar dentro de uma siderurgia bem conhecida, bem famosa. Eu trabalhava numa área chamada aciaria lá. Para quem não é do ramo de siderurgia, essa área de aciaria eu acho que também se repete em outras empresas também, que basicamente existe uma área chamada sinterização, onde que recebe as matérias-primas, insumos, carvão, etc. Existe uma segunda área chamada alto forno, onde que pega essas matérias-primas, trabalham ela e transforma isso em ferro gusa. Aí tem essa área de aciaria, onde que recebe esse ferro gusa e transforma isso em produtos, em tarugos de ferro grandes. Existe depois lá as áreas de laminação, onde que pega esses tarugos e transforma eles no produto final. Essa empresa especificamente trabalhava com um negócio chamado fio máquina, é uma bobina de ferro, assim. Então, era uma empresa que tinha várias empresas dentro. Então, os caras trabalhavam na cearia e tinha toda a estrutura dentro da cearia. Os caras trabalhavam no alto forno, tinha toda a estrutura dentro do alto forno. Estrutura de manutenção, de produção, de controle, de indicadores, tudo era como se fosse várias empresas dentro de outra. Eu trabalhei na área de aciaria, ou seja, a gente recebia o ferro gusa e saía ali os tarugos de ferro, né? E foi onde eu ganhei minha primeira caixa de ferramenta, onde eu dei meus primeiros passos na área de manutenção. Foi nessa época aí. E, cara, se passaram 12 anos, né? Tem uma história bem longa aí da área de manutenção dentro desses 12 anos. Então, saí da siderurgia, depois trabalhei dentro de empresas que fazem produtos para a Fiat. Aqui a gente está em Minas Gerais, então aqui a gente tem uma montadora de carro chamada Fiat, que ela move um ecossistema gigantesco em volta dela. Então, por exemplo, a Fiat ela produz carro. Só que, sei lá, vou dar um exemplo aqui que talvez nem sei se é verdade, mas é um exemplo real, assim, de pode ser que essa peça específica não seja dessa forma, mas outras seguem o mesmo padrão. Sei lá, o pedal do freio do cara. O pedal do freio do cara, a Fiat vai montar o carro com ele. Só que ela não faz o pedal do freio. Quem faz o pedal do freio é uma outra empresa. Aí tem uma outra empresa, uma outra estrutura para produzir aquele freio. Aí o volante também, não é a Fiat que vai produzir. Aí tem uma outra empresa que vai construir só o volante. Então é um ecossistema muito grande. Tem a produção do carro e tem várias outras grandes empresas gigantescas, empresas com diretoria, com gerência. Tem locais em vários estados do país com milhares, centenas, milhares de pessoas trabalhando lá dentro só para fazer esses produtos que no final vão para a montadora final. E eu trabalhei durante certo período dentro dessas empresas como prestador de serviço. Eu era fichado numa empresa que
dava manutenção terceirizada dentro dessas empresas, e eu vivenciei dentro a rotina ali dentro dessas outras empresas que fazem esses produtos para poder produzir o carro lá no final. Depois passei para a área alimentícia. Aí foi lá que eu fiquei mais de 6 anos trabalhando nessa empresa. Entrei também como terceirizado, fui contratado depois para o cargo interno. Dentro desse cargo interno, cresci lá dentro como técnico de manutenção. Eu fiz técnico de manutenção eletroeletrônica, então trabalhei como eletricista, depois virei técnico de manutenção elétrica, virei especialista em manutenção, mexi com programação de PLC, IHM, etc e tal. Já era a parte mais refinada ali da manutenção. E foi dentro dessa empresa que eu fiquei 7 anos que eu comecei a me desenvolver na área escolar também. Até então, todas essas trajetórias antigas, eu já era formado como técnico no Senai, fiz lá, estudei. O Senai teve grande importância dentro da minha trajetória inicial ali de trabalho. Então, eu fiquei trabalhando todo esse período que eu acabei de falar com o curso técnico, e a partir do momento que eu entrei para essa empresa do ramo alimentício, que lá eu comecei a fazer faculdade, né? Aí só um parêntese aqui que você falou que desenvolveu na área escolar. Em que momento você decidiu que você iria seguir esse caminho? Como que era? Você fazia intercalado com o horário do seu trabalho? Como é que era essa rotina? Cara, é o ambiente, né? Eu até já falei isso em outras oportunidades aqui. O ambiente, ele te pode jogar muito para cima ou te jogar muito para baixo. Então, eu vim trabalhar nessas empresas terceirizado dentro dessas empresas que fazem produtos para Fiat, nessa empresa que faz coisas alimentícias. A minha ideia era conseguir experiência para depois voltar para minha cidade natal, que é João Molevade, que até então eu tive que sair de lá para poder construir a minha carreira, mas voltar para minha cidade natal para poder trabalhar lá. Porque a minha cabeça era muito fechada para muitas coisas. Eu tinha uma criação bem simples, né? Então não tinha uma visão de mundo que nem eu tenho hoje. Então, mas quando eu vim para a capital e fui trabalhar nessa empresa alimentícia, todo mundo que trabalhava comigo lá tinha praticamente a mesma idade que eu, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, ganhavam 2, 3 vezes mais do que eu, e todos eles estavam fazendo faculdade. Então, não fazer faculdade naquele ambiente ali era algo assim anormal, vamos dizer, né? E eu falei, poxa, por que não, né? Por que não eu também não ir por esse caminho? E antes de eu mudar aqui para a capital, eu já estava estudando lá na minha cidade natal, quando eu estava trabalhando nessa siderurgia, eu estava fazendo cursinho, sabe? Esses cursinhos que você faz. Então eu já tinha feito cursinho naquela época, eu tinha feito o Enem daquela época, só que o meu Enem, a minha nota não foi muito alta, acho que foi na casa dos 600, eu acho, não sei como é que isso é hoje, tô falando 2011, 2012, foi na casa dos 600, 500, 90 e poucos. E eu não tinha conseguido a bolsa no começo do ano. Só que quando eu fui trabalhar nessa empresa, eu comecei a trabalhar, se não me engano, em abril. Aí em julho eles abrem um segundo período de bolsa, né? Aí nesse segundo período eu consegui uma bolsa lá na capital, com essas notas minhas do Enem, na faculdade particular eu consegui uma bolsa, 100%. Aí foi por causa desse ambiente onde todo mundo fazia faculdade e que eu fui correr atrás disso, e quando eu busquei correr atrás disso, eu já tinha na teoria ali todas as ferramentas possíveis. Então eu já tinha feito a prova, já tinha feito o cursinho, já tinha a nota, só que eu tava parado dentro do meu bolso. Aí quando eu comecei mesmo a correr atrás, eu vi, poxa, eu consigo fazer faculdade aqui de graça na teoria, né? Um curso bem caro, né? Na época, e eu consegui essa bolsa, e eu comecei a estudar a partir daí, por causa do ambiente que acabou ali me moldando. E aí, só para quem está nos acompanhando aqui, não sei se viram os outros capítulos, aí você fez a faculdade de engenharia elétrica, certo? Sim, sou engenheiro eletricista, comecei a faculdade em 2012, né? Então foi um ano e pouquinho e depois já trabalhando nessa área de manutenção, comecei a faculdade. E o curso de engenharia elétrica foi devido à minha formação técnica, né? Eu era técnico eletricista, trabalhava nessa área, então foi naturalmente o caminho que eu busquei seguir. Então, pode falar. Então, mas vem cá, Edson, aí você trabalhou como técnico de manutenção nessas empresas terceirizadas, em várias outras empresas, mas assim, qual foi o mosquitinho que te picou naquele momento ali para você decidir, quer dizer, para você pensar em ser gestor? Tá, isso foi acontecendo de forma natural, tá? Quando eu entrei na faculdade, eu ainda era um moleque, então eu tinha a cabeça muito
Diferente do que eu tenho hoje, bem diferente mesmo. Então, se você me conheceu, meus amigos estão me ouvindo, se você me conheceu naquele período 2012, 2013, 2014, a gente cortou relação naquele momento por N questões, né? Porque eu fui morar em outro lugar, etc e tal. E a gente volta a conversar hoje, você vai ver que são duas pessoas assim, sem conexão nenhuma, praticamente. Eu era uma pessoa e hoje eu sou outra, totalmente diferente. Porque eu fui amadurecendo nessa trajetória, né? De uma certa forma. Então, eu comecei a. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha essa cabeça. Então, simplesmente entrei na faculdade porque era algo bom para minha carreira, tava todo mundo fazendo. E conforme as coisas foram acontecendo, foram passando os anos, foram formando, fui chegando perto da minha formatura. Aí eu fui pensando, poxa, e depois, né? O que que eu vou fazer? Qual que é o caminho que eu vou seguir? Aí sim eu comecei a pensar nos caminhos que eu tinha ali para poder trilhar. E a área de gestão foi uma delas. Mas até engraçado, Zé. Porque até essa chave virar na minha cabeça, até eu falar assim, poxa, eu quero ser gestor, daqui a pouco eu estou formando, então eu preciso ter um comportamento de uma forma, preciso desenvolver habilidades de outra. Até chegar nesse momento, foram anos que eu era técnico, eletricista, fui trabalhando ali de forma normal, né, como eu já trabalhava antes, mas eu também tinha esse comportamento de um eletricista, de um cara ali realmente do chão de fábrica, né? Que nem eu já falei nos outros episódios, aqueles caras que viviam em roda de amigo fazendo piadinha com o outro, dormia na hora do almoço, jogado no canto ali da empresa. Então eu era esse cara. E quando eu virei gestor, eu falei, poxa, eu não posso ser mais assim, eu tenho que ser enxergado de forma diferente, né? Só que já tinha um lastro para trás. Então, por mais que eu mudei o meu comportamento, as pessoas que estavam ali dentro daquela empresa ali já tinham opinião formada sobre mim, entendeu? Eu não conseguia começar do zero. Muitas pessoas talvez tenham essa oportunidade hoje, vão ter essa oportunidade amanhã, talvez a gestão da empresa muda, talvez a empresa é vendida para outra pessoa, para um outro grupo e tudo muda ali, você tem a oportunidade de começar do zero essa história, mas aquela fotografia do meu momento não. A fotografia do meu momento, as pessoas que estavam comigo ali quando eu estava formando a faculdade, eram as mesmas pessoas que estavam comigo quando eu comecei. Então eles tinham já uma imagem formada do Edson, que a primeira impressão aqui fica, né? Então a primeira impressão era de um cara totalmente imaturo e isso lá na frente acabou pesando contra mim. E foram momentos difíceis assim, cara. E assim, só uma pergunta, quando você virou essa chave, que você se identificou como gestor, teve algum momento nessa atual empresa que você, sei lá, procurou seu gestor para conversar, para ver se teria alguma oportunidade assim, ou você, de imediato, você já caiu a ficha e percebeu que não, aqui a imagem que eu já transmito para a galera é essa, eu não vou conseguir algo além disso. Não, sim. Até uma dica que a gente sempre dá aqui no podcast, e vamos reforçar isso aqui agora. Se você é um cara que está querendo crescer na carreira, a primeira coisa que você tem que fazer é alinhar expectativas com o seu gestor. Você tem que falar com ele, olha, eu quero daqui a X anos estar sentado numa cadeira igual a sua, estar sentado numa cadeira X, uma cadeira no seu um par seu, algo nesse sentido, e você pergunta para ele quais habilidades que ele acha que você deveria desenvolver para você estar assumindo aquela posição ali. O seu gestor, de forma assim, vamos dizer, normal, ele deveria te dar o caminho das pedras que a gente fala, né? Se ele se sentir ameaçado, se ele se sentir incomodado com isso, quer dizer que aquele gestor, ele talvez não está preparado para estar sentado naquela cadeira, né? Pô, imagina eu falar para você, Zé, eu quero crescer aqui dentro da empresa. E você começa a me enxergar como inimigo. Pô, se ele crescer, ele vai me derrubar. Não é essa cabeça, né? Um bom gestor geralmente pensaria o contrário, né? Se ele Exatamente. crescer, eu consigo crescer também. Eu tô falando isso porque talvez eu tô falando isso aqui agora, Exato. o cara pensa assim, pô, mas eu vou falar isso pro meu gestor? Ele vai achar que eu tô querendo derrubar ele. Se o gestor tá achando isso, quer dizer que ele é um mau gestor. Então não use ele como exemplo, tá bom? Use ele como um exemplo negativo que não deve ser seguido. Então eu cheguei pro meu gestor, falei com ele, ele me apoiava muito, inclusive ele que me dava ali mais ou menos os caminhos dos processos seletivos internos da empresa que estava acontecendo. Essa empresa que eu trabalhava, ela não tinha, eu trabalhava aqui em Minas Gerais, mas ela tinha sede em vários estados, tinha em São Paulo, tinha em outros lugares também. Então tinham oportunidades acontecendo em todos esses lugares. Ele me falava, olha, tem uma oportunidade na sede tal. Eu ia lá, me cadastrava, entregava, fazia aquela primeira etapa ali de entrevista, só que eu não passava. E por que eu não passava, sendo que o meu gestor estava me apoiando? Quando você olha a questão de uma empresa,
A empresa, ela é uma série de indivíduos. Ela não é um indivíduo só. Então, por mais que o meu gestor queria que me apoiasse naquele meu crescimento, que ele me acompanhou de perto esse meu amadurecimento, existem pessoas também que tomam decisões lá dentro, pessoas acima dele, pessoas ao lado dele, são pares dele, pessoas de outras áreas que correspondem, que entram naquele processo ali de tomada de decisão também, que combinaram para que eu não conseguisse alcançar isso. E isso é muito importante, não só nas indústrias, ainda muito mais no varejo. Eu vou entrar mais em detalhe disso, a importância do seu relacionamento interpessoal dentro da empresa e como isso pode te alavancar e também pode te jogar para baixo, dependendo de como você conduz as coisas. Eu vou entrar um pouco mais profundamente aqui conforme as coisas forem avançando. Então, Edson, aí, bacana, show. Seguindo. Então você teve essa conversa com o seu gestor, ele tentou te ajudar, mas ainda assim as pessoas à sua volta ali, como você disse, já tinham uma opinião formada que eu acredito que isso impediu um pouco o seu crescimento. E aí como você fez para tentar buscar esse caminho de gestão numa outra empresa? O que houve para que culminou isso? Show de bola. Eu fiz o caminho tradicional, tá? Só reforçando aqui, essa imagem negativa que as pessoas tinham de mim é única e estritamente responsabilidade minha, tá bom? Não é que as pessoas eram ruins e nada disso, não. Foi algo que eu mesmo plantei e eu tava colhendo aquilo dali. A vida é uma lei da semeadura, né? Teve uma frase recentemente que, cara, o plantio, ele é opcional. Você pode plantar ou não pode deixar as coisas acontecer. Mas a colheita, ela é inegociável. Ela vai acontecer de uma forma ou de outra, entendeu? Então, nesse caso, eu deixei as coisas acontecerem. Fui levando as coisas com a barriga. E lá na frente eu tava colhendo aquilo. Porque foi algo negativo que eu trouxe durante a minha carreira. E beleza, a partir do momento que eu tentei crescer dentro da minha empresa, eu não consegui. Qual foi o caminho que eu busquei? O caminho de crescer dentro de outras empresas. Então, eu me cadastrei em todos esses sites que você conhece de busca de emprego. Até falei isso em outra oportunidade também. Eu cheguei a pagar mais de 250 reais por mês de mensalidade nesses sites, né? Porque um é 60 reais, o outro é 30, o outro é 40, o outro é 20. Aí, se juntando, dá mais de 250 reais por mês, onde eu colocava o meu currículo lá e espalhava para essas vagas. Então, apareceu uma vaga, eu clicava, cadastrava. Apareceu uma vaga, eu clicava e cadastrava. De forma automática, sem técnica, sem direcionamento, simplesmente fui preenchendo ali os campinhos e fui clicando e aplicando nas vagas. E cara, eu cheguei a me cadastrar, eu até tinha esse número anotado em algum lugar, eu já falei isso em outra oportunidade, eu acho que foram mais de 1000 vagas num período aí de quase 2 anos, tá? Que eu me formei nessa época que eu comecei a procurar emprego, eu tava na fase final de formação, comecei a procurar emprego dentro, não consegui, aí quando eu me formei, comecei a procurar fora. Então eu fiquei 2 anos formado, já como engenheiro eletricista, ainda trabalhando como técnico e procurando emprego fora. Então, nesses quase 2 anos, foram mais de 1000 vagas que eu me cadastrei nesses sites. E, cara, eu fui chamado para entrevista em 2 empresas. 2 empresas apenas. Mais de 1000 vagas. Em 2 anos. Essas empresas, dessas 2, apenas uma era a empresa de manutenção. A outra, eu não sei porquê. Talvez foi um erro meu de cadastro, talvez foi um erro da empresa na hora de buscar lá as palavras-chave, mas era a empresa que estava procurando um corretor de imóveis. Aí eles me ligaram falando, nós somos da Casa Mineira Imóveis, aqui de BH. Nós vimos seu currículo aqui no site e tal, queria fazer entrevista com você. Eu falei, beleza, vou lá. Aí eu cheguei lá para fazer entrevista, aí estavam procurando um corretor. A entrevista nem aconteceu, o cara lá perdeu o tempo dele, eu perdi meu tempo, era longe da minha casa, uns 40 minutos de carro. Pra quem tá em São Paulo, acho que 40 minutos é perto, né? Mas aqui em Minas, esse tempo é um pouco distante. Então fui lá, perdi tempo e não era do que eu tava almejando, nem que eles estavam buscando. Então dessas 1000 vagas, 2 empregos, um deles só era de manutenção. E nessa área de manutenção, esse emprego de manutenção que eu fui, tem até um caso bem engraçado, que era uma empresa que ficava dentro de um shopping, e eles trabalhavam na área de manutenção com sistemas. Então, por exemplo, a grandes empresas de manutenção tem o SAP, trabalha com SAP. Então, eles desenvolveram um braço do SAP e para trabalhar na área de manutenção. Então, eu cheguei lá, cara, eram muitos candidatos.
A vaga, eu nem lembro qual vaga que era, o nome da vaga. Sei que era um cara que ia visitar as empresas e tal, ia testar lá as funcionalidades. E tinha que ter o inglês para poder entrar. E, cara, meu inglês ele é básico. Não, meu inglês é intermediário, vamos dizer assim. Não sou básico, não. Ele é intermediário. Então, teve um momento lá da entrevista em inglês que eu tava falando em inglês com o cara. Aí ele me perguntou o que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer no final de semana. Aí eu queria falar que eu gostava. Uma das rotinas minhas de final de semana era brincar com minha filha, né? Aí, ao invés de eu falar na hora de brincar de play, de brincar, eu falei brinks. Aí, cara, nossa, eu falei assim, eu falei com um cara que eu gostava de brincar, mas eu falei a palavra brinks com ele. Aí ele assim, aí eu brinks my daughter. Aí ele olhou tal. Aí eu falei, play, brinks é like play? É play. Não, play. Aí eu falei, puta merda. Fui reprovado por causa de uma palavra que a gente fica brincando. É brinks, é brinks. Eu tinha essa mania de falar, até parei com isso. E eu levei isso lá na entrevista de inglês. Aí eu não passei, lógico, não passei nessa entrevista. Mas, cara, foi um negócio que me abriu a mente ir fazer essa entrevista. Porque quando eu cheguei lá, era uma sala gigantesca. E eram várias pessoas sentadas, cara, cada uma na frente da mesa dela, com o computador, mexendo com alguma coisa. Pessoas jovens e tal. E tinha lá essas coisas que a gente vê hoje em dia nessas startups, né? Tinha uma mesa de sinuca, tinha uma cozinha e tal. Essas coisas que é bem comum hoje. E quando eu cheguei lá, cara, o meu ambiente que eu tinha vivido era siderurgia. Era Aquela guindaste, aquelas panelas de ferro gusa atravessando tudo. Falei, caramba, bicho, tem como trabalhar na área de manutenção desse jeito aqui, bicho? Falei, eu quero isso pra mim, quero isso pra mim. Aí eu saí de lá e falei, cara, não passei, eu sabia que não ia passar, mas eu vou procurar algo nesse sentido. E mesmo assim, mesmo buscando algo nesse sentido pra mim, não veio outras oportunidades. Essa aí foi a única entrevista realmente da área de manutenção que teve. E até que eu cheguei a desistir de procurar emprego. E eu te faço a pergunta, Zé. Um cara que é formado na faculdade, engenharia, e o cara tentou crescer dentro do trabalho dele e não conseguiu, o que você acha que esse cara vai fazer? Qual que é o próximo passo dele? Se ele não tiver nenhum peso nas costas, vai querer estudar para tentar adquirir mais conhecimento, para tentar melhorar o currículo, mas se o cara tiver responsabilidade, tiver filho, tiver dívida, com certeza vai tentar desistir dessa área e pegar qualquer coisa que vier. Área de vendas, qualquer área. Não, esse cara vai tentar abrir a própria empresa dele. É. Se o cara é engenheiro e tá tentando crescer na empresa dele e ele não tá conseguindo, algum momento vai passar na cabeça dele, cara, eu tenho que criar minha própria empresa. Foi isso que passou pela sua cabeça? Não, passou não. Eu fui por esse caminho. Foi. Eu tive muitas pessoas nessa trajetória minha ao meu lado que me ajudaram bastante assim no meu desenvolvimento do meu caráter, da minha personalidade, da minha forma de pensar. E uma dessas pessoas foi nessa empresa que eu estava trabalhando aí. Foi um cara chamado Alex. A gente chamava ele lá de chefe Alex. Eu vou falar o nome dele aqui porque talvez ele nem sabe que tem essa importância na minha trajetória e ele tem. O Alex, qual que era a figura do Alex? O Alex ele era um cara que tinha acabado de chegar nessa empresa que eu tava. Eu tava lá há quase 6 anos. Essa última empresa que trabalhou com manutenção. Exato, como técnico, né? Essa empresa alimentícia. Eu tava lá quase 6 anos e o chefe Alex tinha chegado, sei lá, 3, 4 meses. Só que qual que era a pessoa do chefe Alex? O chefe Alex, ele era um cara que era técnico de manutenção nessa mesma empresa há 10 anos atrás, nessa empresa que eu tava hoje. Então já tinha trabalhado lá. Ele saiu, abriu a própria empresa, começou a estudar, fazer engenharia, abriu a própria empresa, começou a ganhar muito dinheiro com a própria empresa dele. Ele parou de estudar. Só que lá na frente, 3, 4 anos depois, tempos depois, né? Não vou saber quanto tempo depois, a empresa dele quebrou. Ele quebrou. Quebrou feio, assim, pelas histórias que ele contava lá. E aí ele tem que voltar a trabalhar como CLT para poder ter uma renda ali para ele se reestruturar. Só que então ele era um cara que tinha muita bagagem e tava ali do meu lado, fazendo a mesma manutenção que eu. Então, cara, ele me dava muito conselho de vida assim. Ele era um cara já mais velho, já tinha família, eu tava namorando ainda a minha esposa atual, não tinha filho ainda, então ele já tinha filho, já tinha isso. Então, é um cara que me deu muitos conselhos, ele era meu par noturno, né? Tinha 2, era eu e ele. Cara, a gente conversava a madrugada inteira, cara. E é sempre no discurso de
ele é meu mentor e eu sou aluno dele. Então eu perguntava a ele que é isso, o que é. Então ele que me explicou esse mundo, vamos dizer assim, de empresa. Ele que me explicou isso. Até então eu não sabia direito o que era um CNPJ, o que era um KNAI, o que era inscrição municipal, estadual. Cara, eu não sabia nada. Eu não sabia como que pagava nota fiscal, como que pagava imposto. Não sabia nada de empresa. Não sabia, nunca nem tinha pesquisado por esse lado. E ele, por ter vivido esse mundo, ele acabou abrindo a minha visão para isso. Então, eu era praticamente ali um cara que perguntava ele todo o tempo algumas coisas que eu gostaria de saber. Eu era esponja do que ele falava. Claro, ele tinha tido alguns fracassos na vida, então ele também me dava essas dicas. Olha, eu fui por esse caminho, não vá por esse caminho. É um caminho que pode te levar a uma situação que nem eu estou hoje. E então vá por outro. Foram decisões erradas que eu acabei tomando. Então ele me deu muito conselho. E eu sou o tipo de cara o seguinte, Zé. Eu gosto muito de ler, né? E qual o tipo de leitura que eu faço? Geralmente é a leitura que está acontecendo na fotografia da minha vida. Então, por exemplo, hoje eu sou um cara que eu faço muitas coisas. Então, eu tenho meu trabalho CLT, eu tenho empresa disso, eu tenho empresa daquilo, eu tenho podcast. Então, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E eu tô pensando, pá, será que realmente esse é o caminho? Ou será que realmente eu deveria abrir mão de tudo e focar numa coisa só e ser assertivo nela e colocar toda a minha energia nela, entendeu? Então eu tô lendo um livro sobre isso, um livro até chamado Essencialismo. E inclusive eu tô tomando algumas atitudes devido a esse livro. E por que eu tô falando isso? Que quando é um livro que eu leio muito coisas que estão acontecendo naquele momento da minha vida. Então, quando eu estava conversando com o chefe Alex, estava descobrindo esse mundo de empresa, eu comecei a ler livro nisso, livro de empreendedorismo, livro de pessoas que pensavam que o caminho era de uma forma, mas tinha o outro muito melhor. E, cara, isso abriu a minha mente assim, de uma forma gigantesca. Então, tem até uma frase que o pessoal gosta de falar muito, né? Não ouça conselhos de quem não construiu nada ainda. E, cara, eu sou totalmente contra essa frase. E sabe por quê? Porque a construção, ele é um processo. Você não vira uma chave, você construiu algo. Então você adquiriu um conhecimento, você começou a executar aquilo e aquilo ali foi começando a transformar em algo até que essa construção fique edificada, fique pronta, né? Então não quer dizer que você só adquiriu o conhecimento quando aquilo ali está pronto. Você já tem aquele conhecimento desde o começo, desde quando você começou a trilhar, entendeu? Então você já pode agregar valor desde o começo da base. Então, se você ouvir conselhos, por exemplo, de um cara que está na base, está começando a trajetória dele ainda, ele tem muitos insights que ele poderiam te agregar. Não necessariamente ele precisa construir, só depois que ele construir eu vou começar a ouvir ele, entendeu? A experiência de vida dele. Exatamente. Então, a construção ela é um processo. Então, por isso que eu falo, talvez tenham pessoas que ainda não chegou naquele lugar que ela quer. Mas ela já sabe o que ela precisa fazer, quais são os erros, tem muitos insights que ela pode passar para você. E você ouvir esse tipo de pessoa é bom, entendeu? É igual a gente aqui, pô. Eu não sou gerente de manutenção. Você também não é gerente de manutenção. Mas a gente pode sentar aqui e trazer muitos insights para quem é da área de manutenção. A gente não precisa chegar em gerente para a parte agora eu preciso falar pro cara como que vai ser gestor. Não, cara. A gente já sabe, já tem muitos insights, tem todo o caminho. A gente já sabe o que a gente precisa fazer para chegar lá, entendeu? É só dar tempo ao tempo. Então, eu acho que por isso que eu não gosto muito dessa frase, tá? Então, o chefe Alex, ele aprendi muito com ele, mesmo ele ainda não tendo construído aquilo que eu almejava, eu aprendi muito com ele. E buscando esses livros, eu abri a mente e falei, cara, vou abrir a minha própria empresa. Na área de manutenção. E, cara, quando você abre o seu campo sensorial para algumas coisas, você começa a enxergar situações que estão ali todo dia na sua vida e você simplesmente ignora aquilo. E quando eu comecei a abrir essa visão, esse campo sensorial para abrir empresa, eu comecei a ver oportunidade em muita coisa. Então, uma das coisas que eu vi oportunidade era, dentro dessa empresa alimentícia, a gente era técnico e a gente mexia com os equipamentos dentro da empresa. E esses trabalhos prediais, né? Troca de lâmpada, mexer com tomate, esse tipo de coisa, era uma empresa terceirizada que fazia esse tipo de serviço predial. E, cara, a empresa terceirizada tinha 2 técnicos lá, eles ganhavam, cara, um pouco mais do salário mínimo, então, sei lá, ganhavam uns R$2.000 por mês, no máximo, assim, e olha lá ainda. E, cara, o contrato para ter esses caras lá era algo em torno de R$50.000 por mês, tá? Então, eu falei, poxa, o cara
tem um custo ali dos tags de R$ 2.000 cada um, 4.000 é o dobro por causa do imposto, vamos pôr uns R$ 10.000 que os dois custam para essa empresa. Esse cara paga o imposto, etc e tal, ganha 50, sei lá, deve sobrar uma grana boa para ele. Poxa, se eu conseguir entrar dentro de uma empresa e eu mesmo executando esse tipo de serviço, eu já não vou ter os custos dos funcionários. Aí eu pego eu e meu sócio, a gente fica dentro de uma empresa, a gente faz um caixa, quando fizer um caixa, a gente coloca pessoas para fazer essa atividade pra gente. Já tô dentro da empresa, eu começo a oferecer serviços a mais para ela. Então, pô, esse equipamento seu que tá parado há um tempo aí, eu consigo mexer nele, porque eu já tinha essa experiência de mexer com o equipamento, né? Eu consigo programar um PLC para você, eu consigo programar um HM, coisa que você paga a empresa de fora poder fazer. Eu começo de baixo e vou crescendo dentro das empresas. Então, essa foi a minha ideia. Então, arrumei um sócio, né? Para a gente poder ir por esse caminho. Me preparei muito para poder ser um dono de empresa. Então, o meu discurso era de um dono de empresa. O meu modo de falar era de um dono de empresa. As habilidades que eu estava trabalhando naquele momento era para ser um dono de uma empresa de manutenção. Então, eu me desenvolvi muito por conta dessas dicas do chefe Alex, por conta desses conhecimentos que eu fui buscar. Eu me desenvolvi muito na área de manutenção nesse sentido. Os conhecimentos que você estava buscando era tudo em livros ou você chegou a fazer Não. um curso nessa área? Fiz curso, paguei curso, busquei em livros, busquei pessoas que trabalham nessa área, né? Como você, que nem eu disse, trabalha dentro de uma empresa, tem várias empresas lá dentro. E algumas empresas, os donos da empresa trabalhavam lá dentro. Então eu ia lá e conversava com o cara, quais dificuldades que ele tinha. Então, cara, é isso. Começou a executar os conselhos do chefe Alex. Exato. Fiz o MBA na época, que o MBA, ele no início, ele não estava me servindo de nada, porque as coisas que estavam sendo faladas ali eram super importantes, só que eu não estava preparado para absorver aquela comunicação. Então, a partir do momento que eu pensei em ser um dono da empresa, aquilo começou a fazer um pouco mais de sentido para mim, então me ajudou pra caramba também. Então, foram essas fontes de conhecimento que eu fui buscando. E o que isso culminou? Chegou um ponto, ô Zé, que a gente já tinha ferramentas compradas, já tinha um caixa ali que a gente fez, já tinha empresa aberta, o CNPJ, já tinha logo, já tinha tudo, só que a gente não tinha contrato ainda com nenhuma empresa. E é extremamente difícil você ser homologado dentro de empresa, cara. É extremamente difícil, é um processo assim, bem demorado. Já existem empresas lá dentro, muitas das vezes executando aquele trabalho, então para você chegar, existe um contrato ali para poder sair. Então é um processo que a gente buscou e bateu muita cabeça nisso. Mas só um parênteses. Nesse processo todo que você já tinha empresa, já tinha o CNPJ, tudo certinho, você ainda estava trabalhando ainda como Tava técnico de trabalhando, manutenção? exato, tava trabalhando. Beleza. Eu trabalhava no horário noturno nessa época, eu pedi para ir pro horário noturno. Eu trabalhava de madrugada inteira e durante o dia eu ia fazer os corres. Mas ainda não tinha contrato nenhum, não cheguei a executar nenhum tipo de serviço dentro de uma empresa até esse momento. Então, eu já tinha iniciado um ciclo, buscar emprego fora. Já tinha encerrado o ciclo. Não vou mais buscar emprego, vou abrir minha própria empresa. Aí comecei esse novo ciclo agora de buscar empresas, de buscar oportunidades de ter a minha empresa prestando serviço para outra, né? Que nem nessa estratégia que eu acabei de falar com você. Já tinha sócio, já tinha caixa, já tinha tudo. Aí já tinha meu discurso preparado. Aí que foi o que aconteceu, uma da virada de chave. Eu recebi a mensagem no LinkedIn de um cara, o Michel. Até agradeço também o Michel aí. Tenho uma gratidão enorme por você. Você me ajudou demais na minha trajetória de trabalho. E o Michel me chamou, me oferecendo um emprego, cara, de analista de manutenção numa empresa que ele estava trabalhando, para tomar conta aí na área do varejo, para tomar conta de algumas lojas na região de Minas Gerais, Espírito Santo, na época, e Centro-Oeste, na época. E eu pensei assim, poxa, mãe, poxa vida. Eu falei com minha esposa, olha só, amor, eu busquei 2 anos de emprego, não consegui. A partir do momento que eu falei assim, não quero mais, vou buscar minha própria empresa, a oportunidade vem. Que loucura, né, cara? E o Michel falou que me deu o telefone dele, eu conversei com ele, só para saber, né, do que se tratava, ele só mandou mensagem, temos uma oportunidade, se tiver interesse, ligue nesse número. Aí eu mandei mensagem para ele poder entender mais, aí foi que ele me falou sobre alguns detalhes. Ele me falou que estaria disponível para fazer uma entrevista presencial dentro de um hotel no dia X lá. Aí eu fui buscar esse hotel no Google, ele só tá ficando perto do aeroporto de BH. Pra quem não sabe, cara, o aeroporto de BH é bem remoto assim.
Então, por exemplo, da minha casa até lá dá quase 1h20. De novo, pra quem é de São Paulo, acho que é pouco, né? Mas 1h20 aqui em Minas é uma distância, é quase uma viagem. Eu falei, poxa vida, amor, agora que eu não tô mais procurando, eu falei com minha esposa, agora que eu não tô mais procurando trabalho, apareceu esse. E é longe pra caramba, cara. Vou demorar 2h40 pra ir e voltar. Pra fazer entrevista que eu não quero mais trabalhar como CLT. Eu tinha um Honda Civic na época. O Honda Civic fazia, sei lá, 6, 7 por litro. Então ia gastar uma grana pra caramba de gasolina pra ir. Não vou não. Não vou não. Aí minha esposa falou assim: vai, só vai. Vai que tem alguma coisa lá que você não tá esperando. Vai que você muda de ideia. Que minha esposa tinha muito medo de empreender, né? A gente tinha, nessa época a gente tinha, já tava morando junto. Já tinha Isabela já, bebê ainda. Então tinha muito medo de arriscar as coisas. Porque é tudo incerto, né, cara? Então, ouvi os conselhos dela e fui pra entrevista. E chegando lá, cara, aí vem o primeiro insight, assim, da área de varejo. Qual é o principal perfil de quem está contratando alguém na área de varejo, principalmente na área de manutenção, na área de gestão, procura? Eles procuram um perfil, uma visão de dono. O cara que tem uma visão de dono. O cara que o discurso dele demonstra isso. A forma como ele se veste demonstra isso. A forma como ele aborda algumas situações demonstra que ele se sente dono daquilo dali. E, cara, naquela fotografia do momento, eu tava com a mentalidade 100% de ser um dono de empresa. Então, na entrevista, eu fui super bem. Eu fui super bem na entrevista. Todo o discurso o cara mandava para mim, eu conseguia responder ele de uma forma com que ele gostaria de ouvir, entendeu? Então, tudo que eu falava ali agradava ele, porque era um cara que estava ali num cargo inicial ainda de gestão, mas era um cara que estava super preparado ali para aquele cargo de acordo com o meu discurso. Para quem está nos ouvindo, você tem algum exemplo de uma pergunta que foi feita nessa entrevista, uma resposta? Não lembro. Isso eu tô falando, cara, tem bastante tempo, tem mais de 5 anos. Exato. Mas, cara, são perguntas do tipo, cara, eles colocam muito coisas hipotéticas, né? O que aconteceu, se acontecesse essa situação, qual tipo de tratativa você daria? E as tratativas são inúmeras, você pode tomar qualquer caminho que você quiser, né? E as tratativas que eu me propus naquele momento foram tratativas de um cara que assume a responsabilidade, coloca a bola no chão, assume a culpa daquela situação e segue em frente, entendeu? Então, acho que é um pouco disso. Fui super bem na entrevista, depois fui embora. Depois dessa entrevista, ele pediu para mim conversar com o analista de manutenção que estava naquela época. Esse cara, ele foi promovido, então ele iria assumir uma outra posição, e essa vaga na qual eu estava concorrendo era para assumir a cadeira dele. Então fiz a entrevista com esse cara. Esse cara é um cara extremamente técnico. Hoje ele é gerente também de manutenção em uma outra rede. Pra você ver como é que a gente começou lá embaixo, a gente foi crescendo, né? Ele é um cara extremamente técnico na área de manutenção, então ele faz perguntas que quem trabalha em manutenção há muitos anos talvez nem saibam que existe, né? Tipo, ele perguntou lá, uma coisa que ele perguntou, será que você gosta de saber das perguntas? Ele perguntou uma coisa lá, o que é LCC? Que é Life Cycle, alguma coisa ao tempo de vida do equipamento, né? Que geralmente é o seguinte, ó, eu tenho 2 equipamentos para poder comprar para uma empresa. Esse aqui custa 100 mil, esse aqui custa 300 mil. O que 90% das pessoas vão fazer? Vou comprar o de 100 mil. Só que esse estudo de LCC, o que ele faz? Ele pega esse equipamento e faz um estudo nele dentro de um período de tempo, sei lá, de 10 anos, por exemplo. Então, dentro de 10 anos, esse cara aqui que custa 100 mil, ele vai me custar no final desses 10 anos 500. Por quê? Porque dentro desses 10 anos tem algumas peças que eu tenho que trocar com 2, tem algumas peças que eu tenho que trocar com 3, tem algumas manutenções que eu tenho que fazer que custam caro. Então, dentro desses 10 anos, esse cara aqui vai me custar 500. E esse cara aqui vai me custar 350. Então, o custo inicial dele é 300, mas as manutenções que eu tenho que fazer para ele durar 10 anos é um pouco mais de 50 mil. Então, no estudo de LCC, é muito mais viável financeiramente para a empresa investir nesse equipamento do que investir nesse daqui agora. É igual o celular. Esse celular aqui custa, eu paguei quase 10 mil reais nele. Esse aqui é da empresa, mas vamos supor que ele custa 1.000.
Cara, mas olha o nível de qualidade de um celular pro outro. Esse celular aqui eu vou ter ele por muito tempo. Esse aqui, todo ano eu tenho que trocar, entendeu? Então, num período de tempo, comprar esse celular aqui, ele vale mais a pena do que comprar um outro. O LCC é isso. E não é algo assim que é falado todos os dias, né? E esse conhecimento você já tinha? Eu já tinha. Por que eu já tinha? Por causa do chefe Alex. Porque ele me falou assim, quando eu tava nessas, vamos dizer assim, eu falo mentorias, mas não era mentoria. Tipo, a gente tá sentado jantando e a gente conversando. Tava fazendo atividade conversando. Então a gente tá falando, chegou um certo momento que a gente tá falando de coisas da área de manutenção que poucas pessoas sabem, mas todo mundo deveria saber. Aí ele me falou, por exemplo, de OPEX, de CAPEX, que eu como técnico não fazia ideia o que era isso. Ele que me explicou, claro, de forma bem superficial. Aí eu ia lá, pegava essa forma superficial e aprofundava. Ele me explicou o que é um LCC, WCM, cara, tudo da conceito de manutenção. Foram coisas que o chefe Alex vivenciou nesses anos que ele trabalhou. Ele foi me dando esses insights, fui pegando isso e aprofundando. E quando chegou nessas entrevistas, na primeira que o cara queria, um cara com visão de dono, eu já tinha. O segundo que o cara queria, um cara que mais técnico, eu também já tinha essa habilidade. E fui para minha última entrevista, que é com um cara de operações, ou seja, o cara que seria o meu cliente. Eu vou entrar um pouco mais para dentro depois desse assunto da área de varejo, como é que funciona. Então, esse cara que seria o meu cliente interno, ele é o gerente regional dessa área, então ele era responsável por todas as lojas. E cara, foi até uma entrevista engraçada. Foi bem engraçado que eu falei isso com minha esposa depois. Ela falou assim: não acredito que foi desse jeito. Porque a área de varejo é uma área que trabalha muito pressionada. A pressão é muito grande. Como você tem vários pontos acontecendo ao mesmo tempo, você tem que saber lidar com isso, né? Infelizmente, não é um ambiente assim que qualquer pessoa consegue trabalhar. Eu não falo isso com orgulho, tá? Mas realmente é assim. Não tem como. A estrutura do negócio é esse. E nessa entrevista, esse cara de operações, ele me perguntou, né? Falou assim: você é casado? Eu falei: sou. Você tem filho? Eu falei: tenho. Pô, acho que não vai dar certo, não. Eu falei: pô, não, cara. Eu falei: cara, o cara casado com filho, tem que viajar pra lá, tem que viajar pra cá. Daqui a pouquinho a gente vai começar a atrapalhar a sua vida pessoal. Acho que não vai dar certo, não. Aí eu falei: não, vai dar certo sim, pô, vai dar certo. Aí eu falei assim: eu tenho uma filha lá que ela me olha com orgulho dela, eu faço de tudo pra poder dar. Sabe? Fui por esse caminho. E, cara, uma das últimas coisas que ele me falou, cara, eu vou pôr pressão em você. Ele falou comigo. Eu falei assim: cara, você não vai. Aí ele falou: eu vou pôr pressão em você. Eu falei: você não vai. Eu vou pôr pressão em você. Ele falou isso 5 vezes direto: eu vou pôr pressão em você. E eu falei: você não vai. 5 vezes. E depois eu descobri que pôs mesmo, mano. Nossa senhora. Mas naquele momento, qual que era a minha visão? Poxa, que pressão que eu vou ter, cara. Eu tenho uma filha de 1 ano em casa. Tô 2 anos trabalhando de forma totalmente desgostosa. Vou trabalhar assim, empurrado, porque eu tô indo lá realmente poder trocar minha hora por salário. Não tinha propósito nenhum no que eu tava fazendo naquele momento ali. Eu já não tava mais querendo estar naquele ambiente. Eu queria crescer e não tava conseguindo. Que situação que esse cara vai me colocar que é pior do que isso? Então, eu realmente falei não com ele, convicto que ele não colocaria. E, cara, e depois ele colocou. E realmente existe um limiar de situações que a gente nem imagina que existe. Mas, enfim. Mas foi bem legal porque esse cara gostou de mim de alguma certa forma. E aí, só um ponto. Você foi para fazer entrevista meio que não querendo, por causa daquela empresa que você criou lá atrás. E aí, eu acredito que você tenha passado entrevista para trabalhar lá nesse cargo. Como que você fez em relação à sua primeira ideia em questão da empresa? Você tentou conciliar os dois ali e colocar ela também no fluxo ou não? Ou você desistiu daquilo? Nessa primeira entrevista que eu fiz nesse hotel, lá perto do aeroporto, com o Michel, nessa entrevista eu fui com a visão de eu vou lá para ver o que vai acontecer, de acordo com a minha esposa. A partir do momento que eu fiz a entrevista com ele, eu gostei muito da estrutura do que ele me apresentou. Então, na entrevista com um cara mais técnico e na entrevista com um cara de operações, eu já estava querendo realmente entrar para dentro daquilo, entendeu? Então, eu já estava com a visão um pouco mais realmente eu quero isso para mim. E aí, beleza. Fiz a entrevista com o cara, passei, entrei para trabalhar. E
Eu não vou entrar muito em detalhe na questão da empresa. Essa empresa existe até hoje, tá? Certo. Essa empresa foi pivotando e virou a empresa de energia solar que a gente tem hoje. Ok. Mas eu não vou entrar em muito detalhe da empresa porque não é o Momento. foco aqui do pessoal. Mas vamos entrar aqui agora para a área de varejo. Eu entrei para trabalhar nessa empresa. Aí é um mundo totalmente diferente da indústria, né? Do que eu vinha vivenciando nesses anos até então na área de manutenção. E, cara, eu me adaptei super bem na área de varejo. E para me falar como que eu me adaptei super bem, eu vou explicar para vocês aqui como que funciona uma empresa de varejo, principalmente de forma geral, e depois eu vou falar um pouco mais da parte de manutenção, tá? Vamos lá. Você já teve essa pergunta já, Zé? Tipo, que nem eu falo, a gente faz o podcast junto e eu falo que eu trabalho na área de manutenção da empresa de varejo. Alguém já te perguntou, como assim? O que uma empresa de varejo faz? Alguém já te fez a pergunta? Já teve umas 3 perguntas a respeito, inclusive eu tô tendo a oportunidade agora de te perguntar, né? Como que funciona a área de varejo? Tá, vamos lá. A área de varejo é o seguinte, ó. Todas essas grandes empresas que existem aí dentro do nosso país, elas geralmente têm uma base central que geralmente fica no estado de São Paulo. Então, por exemplo, dar um nomes aqui para os bois. A Magazine Luiza, Casas Bahia, todas as lojas americanas, todas as empresas de varejo, elas têm filiais espalhadas no país, no mundo, no país inteiro, e só que existe uma base delas que fica em São Paulo. Então, nessa base que fica em São Paulo, fica toda a espinha dorsal da empresa. Lá que fica o CEO, fica os diretores, fica a alta gerência, etc e tal. Beleza. Em São Paulo fica esses caras. Espalhados pelo país, tem o pessoal de operação, que é o quê? Sei lá, a empresa X, ela tem 1000 lojas espalhadas pelo país. Então elas pegam essas 1000 lojas e quebram elas. Olha, vai ter uma região que vai ter 200 lojas, vai ter outra região que vai ter 250. Ela quebra isso em regiões. Então a região sul, a região sudeste, a região norte, a região nordeste. Ela pega essas regiões e quebram isso e dão um responsável por essa região. Então geralmente essas regiões têm um gerente regional. O gerente que é um cara que ele é responsável por toda a operação daquela região inteira. E debaixo desses gerentes regionais existe toda uma estrutura. Então, a cada, sei lá, tem um gerente regional que vai olhar 200 lojas que ficam em Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Aí, debaixo desse gerente regional, tem vários gerentes distritais, vamos dizer assim. Gerente de distrito, que é o cara que olha as lojas que ficam na cidade de BH. Aí tem outro cara que olha as lojas que ficam na cidade do interior. Tem um cara que olha outras lojas que ficam na cidade de Juiz de Fora. Vou dar um exemplo aqui de Minas Gerais. Então, tem vários desses caras. Esses caras geralmente cuidam de 20, 30 lojas, vamos dizer assim. Ele é responsável pela operação dessa quantidade de lojas. E abaixo desses caras tem as lojas propriamente dito. Então, cada loja dessa tem um gerente lá dentro. Então, basicamente, a empresa de varejo é isso. Tem 1000 lojas. Cada loja tem um gerente lá dentro. Acima desses gerentes tem um gerente distrital que toma conta de 20, 30 lojas. Acima desse gerente distrital tem um gerente regional que toma conta de uma região. Acima desse gerente regional tem geralmente a diretoria que fica baseada na sede. E onde que entra a manutenção nisso? Isso eu estou falando a estrutura de operações, tá? Que é o que faz a empresa acontecer. Onde que entra a manutenção nisso? A manutenção ela segue basicamente a mesma estrutura. Então, existe um cara de manutenção que fica nessa base, fica na sede. Tem empresas que são diretores de manutenção, tem empresas que são gerentes de manutenção, aí depende do nível de amadurecimento da área de manutenção que existe dentro dessas empresas, mas eles ficam lá em São Paulo. E dentro dessas regiões que cada um tem um gerente regional, você cria coordenações. Então tem um coordenador que vai olhar a área de manutenção do gerente regional X e do gerente regional Y. Aí tem outro coordenador que vai olhar a área de manutenção do gerente regional W e do gerente regional Z. Por que um coordenador olha a área de manutenção de mais de um gerente? É porque, como a área de operações ela é muito mais agressiva, tem que ter um cara focado lá. A área de manutenção também ela é agressiva, mas você consegue ter coordenações que abrangem um leque maior de gerentes regionais, entendeu? Então, por exemplo, o coordenador de manutenção cuida de 400 lojas, de 500 lojas, algo nesse sentido.
espalhados pelos estados do Brasil. Aí vai ter um cara que vai ficar lá em São Paulo, vai ter outro cara que vai ficar lá no Rio de Janeiro, vai ter outro cara que vai ficar em Minas Gerais, vai ter outro cara que vai ficar em Brasília, vai ter outro cara que vai ficar no Nordeste. Só um ponto. Aí, por exemplo, o coordenador ele pega regiões, às vezes, de mais de um gerente. Isso. Mas questão da hierarquia, ele presta, para colocar, quem que é o superior imediato? É um gerente, é dois? O superior imediato é esse cara, é o gerente de manutenção que fica na sede. Você responde para ele. Certo. Na hierarquia, ele fica acima de você. E esses gerentes regionais é o que a gente chama de cliente interno. É como se fosse dentro de uma indústria. Existe a linha de produção. A linha de produção é como se fosse a parte de vendas aqui, que a gente está falando aqui do gerente regional ou não. E você tem estrutura de manutenção. O pessoal de operação é seu cliente interno. Então eles te acionam, precisam de você, você vai lá, atua. Mas você responde por sua hierarquia aqui de manutenção que já existe, entendeu? É como se fosse isso. Ok. E abaixo dos coordenadores, geralmente existem esses analistas, que é exatamente esse cargo que eu fui fazer a entrevista. Então, cada analista de manutenção, ele fica geralmente fica com um gerente regional, tá? Geralmente é isso. Então, um coordenador fica com 2, 3 gerentes regionais e debaixo dele tem um analista e cada gerente regional que ele fica tem um analista de manutenção para aquilo. É um ponto focal, né? Tem empresa que chama analista de manutenção, tem empresa que chama Business Part, que chama BP, Business Part, que é parceiros de negócio, né? E existe, basicamente, a área de manutenção das empresas de varejo é assim. Existe toda essa estrutura. Um cara que fica em São Paulo, uns coordenadores que ficam regionalizados e os analistas que ficam na ponta. Aí existem as particularidades. As empresas de varejo, já passei pelas duas situações. As empresas de varejo que eu trabalho hoje, trabalham com contratos de manutenção. Então, quem executa a manutenção dentro das lojas são empresas terceirizadas. Esse analista faz gestão de contrato dessas empresas terceirizadas. Então, esse analista ele não tem gente debaixo dele, diretamente na hierarquia. Ele faz gestão de contrato. Na fotografia que eu estou hoje. Na fotografia que eu já tive no passado, as empresas que davam manutenção nessas lojas eram empresas de manutenção próprias. Ou seja, os caras eram funcionários dessa empresa aqui central. Então esse analista, debaixo dele, tinha mais estrutura. Tinham supervisores de manutenção, tinham técnicos de manutenção, tinham artífices, né, que mexe com parte predial. Então tinha uma estrutura um pouco mais robusta debaixo dele. Então, basicamente é isso. Até a parte do analista, todas as empresas de varejo têm essa estrutura e abaixo do analista, cada empresa tem a sua particularidade. Aí só colocando aqui os pingos nos is, né? Quando eu fui fazer a entrevista, o Michel, que me chamou para fazer a entrevista, ele era como se fosse um coordenador na época. Ele era um coordenador de manutenção e estava buscando um analista para o time dele, que no caso fui eu que fui contratado. E esse cara que eu fiz entrevista, que ele é o cara mais técnico, né, que perguntou sobre LCC, esse tipo de coisa, ele era um analista que iria virar coordenador e precisava de repor a vaga dele. E esse cara de operações, que falou que ia pôr pressão em mim, etc e tal, ele era o gerente regional. Ou seja, ele era um dos gerentes que o Michel olhava, mas eu seria o analista, o par dele. Eu que seria o ponto focal dele para a área de manutenção aqui dentro, entendeu? Então, a estrutura de manutenção de varejo é isso. Mas só uma pergunta. Quais são as principais manutenções que vocês tinham que lidar na área de varejo? É uma das perguntas que eu recebo. Tá, existe duas fotografias, tá? Existe empresa de varejo que tem linhas de produção dentro dela. Dá um exemplo de uma empresa que eu passei, uma empresa de fast food. É uma empresa de varejo, então tem vários pontos espalhados no país inteiro. E dentro desses pontos, dentro dessas lojas, existe uma linha de produção lá dentro. Então existe a matéria-prima chegando e o produto final saindo. E para isso acontecer, tem vários equipamentos que só existem lá dentro. Esses equipamentos, se você for lá, tem esse equipamento rodando lá dentro. Mas se você for na outra empresa de varejo, ou na outra empresa de varejo que faz a mesma coisa, faz fast food também, esse equipamento não existe lá. Porque é um equipamento bem próprio dessa empresa. Então, dentro dessa linha de raciocínio que eu acabei de falar aqui agora, os técnicos dão manutenção nesses equipamentos. Esses equipamentos estragam, esse equipamento tem que ter preventiva, tem que ter corretiva, tem que ter ali um monitoramento. Então os técnicos dão manutenção nesse tipo de equipamento. E também existem a outra fotografia, que são a grande maioria das empresas de varejo, são as manutenções prediais. Então, você manter a estrutura física da loja em pleno funcionamento
para que as pessoas que estão lá dentro façam o papel delas, que é vender. Então você tem ar-condicionado, você tem paredes, você tem iluminação, você tem elétrica, você tem hidráulica, você tem serralheria, você tem sistema de exaustão, você tem uma série de coisas dentro de uma loja, que todas as lojas precisam disso, que você como cliente entra lá dentro, você não enxerga, mas se você entrar dentro de uma loja e tiver com um sistema de ar-condicionado parado, você vai sentir calor lá dentro. Se você entrar numa loja e ver as paredes todas manchadas porque acabou de chover e infiltrou na loja, você vai ver isso. Então, são coisas que a área de manutenção, quando ela é boa, o cliente entra lá e nem percebe que ele ali existe. Se o cliente entrou lá e percebeu que está com o ar-condicionado parado, está com as paredes manchadas, quer dizer que a área de manutenção está falhando. Então, a área de manutenção no varejo, ela tem essas duas fotografias. A grande maioria mexe com a estrutura das lojas e existem as particularidades de algumas lojas, de algumas empresas que têm linhas de produção dentro delas e os técnicos trabalham com isso. Certo. Ô Edson, assim, aí pegando as informações que você passou, você entrou lá como analista de manutenção. Mas assim, em que momento na empresa você conseguiu demonstrar que você tinha um perfil para liderança e acabou conseguindo um cargo de gestão? Ou, sei lá, qual momento que você conseguiu assumir algum desafio voltado nesse sentido de gestão? Quando eu entrei para essa primeira empresa, ela tinha estrutura que abaixo do analista de manutenção tinham mais pessoas. Então tinham supervisores de manutenção debaixo de mim, tinham técnicos de manutenção debaixo de mim. Então quando eu entrei para essa empresa, eu já assumi um cargo de gestão. E como que eu me desenvolvi inicialmente para assumir aquele cargo de gestão? É da mesma forma que eu me desenvolvi para criar minha própria empresa, né? Eu teria funcionários, eu teria isso, então o CFAlex foi me dando ali mais ou menos uns direcionamentos, eu fui buscando outras informações que me ajudaram a desenvolver minha área de liderança de pessoas. Era uma coisa que eu sentia muita dor quando eu era técnico, né? Eu tive gestores imediatos bons, eu tive gestores imediatos ruins, gestores acima do meu imediato ruins também, bons também. Então era uma coisa assim, pô, uma boa gestão faz o time ir bem, uma má gestão joga o time lá embaixo. Então era uma preocupação minha quando eu tenho minha própria empresa. Então tem que ter uma metodologia de gestão que vai extrair o máximo ali do meu time. E, então, quando eu assumi esse cargo de análise de manutenção, eu estava preparado ali, teoricamente, para assumir aquele cargo. Eu não tinha muita prática ainda. E a prática, ela realmente vem com a prática, cara. Então, teve situações, a empresa de varejo, cara, é uma empresa que a gente gosta de falar, tipo assim, 5 anos em um. Que você vive lá em 1 ano, você vive em 5 anos dentro de indústria. Então porque tudo é muito intenso, tudo é muito para ontem, é muito imediatismo. Então a minha parte de gestão também não foi diferente. Eu me desenvolvi muito lá em pouco tempo. Eu tinha uma carga teórica muito forte que eu vinha me preparando, mas quando foi para a prática, isso foi sendo testado, fui fazendo alguns ajustes. Eu lembro bem, cara, da seguinte situação. Assim que eu assumi o primeiro cargo de gestão, foi em dezembro, aconteceu em janeiro uma mudança dentro dessa empresa que eu entrei. Qual mudança que foi essa? Essa empresa de varejo, ela tinha feito um M&A, ou seja, tinha comprado uma outra empresa menor e ela tinha absorvido os funcionários dessa empresa aqui menor. Né? Então quando eu entrei em dezembro, eu olhava Minas Gerais, Espírito Santo e Centro-Oeste. Virou janeiro, eu deixei de olhar o Centro-Oeste, comecei a olhar Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E eu comecei eu tinha certas pessoas debaixo de mim, eu comecei a ter outras pessoas debaixo de mim também, que veio dessa outra empresa que foi absorvida, né? E, cara, essa empresa que foi comprada, esses técnicos que trabalhavam lá tinham uma série de coisas que eles ganhavam. Então, eles ganhavam a cesta de alimentação todos os meses, os convênios médicos deles não tinham desconto, eles ganhavam hora extra, etc e tal. E essa empresa maior que absorveu essa daqui, ela não tinha isso. Os caras não ganhavam alimentação, eles não podiam fazer hora extra. Tinha uma série de coisas lá que eles ganhavam aqui e aqui eles não ganhavam. E eu não sei como é que foi feito esse processo de M&A, né? Um processo que demorou mais de 1 ano. Então eu entrei já na fase final. Fiquei ali algumas semanas e aconteceu. Mas é um processo que veio acontecendo mais de 1 ano antes. Processo bem burocrático, né? A empresa que está listada em bolsa de valores. Então tem toda uma estrutura ali documentacional que tem que existir por trás. Então quando esses caras entraram, começou ali em janeiro, veio o pagamento desde janeiro, cara.
Os caras assustaram, bicho. Tinha um desconto nos salários deles que eles não eram acostumados. Eles ganharam menos do que eles estavam acostumados a ganhar por causa desses descontos. Algumas coisas que eles ganhavam, tipo alimentação, eles não ganharam mais. E esse cara assustado, poxa vida, o que, que vai acontecer? E o Edson, com um mês e pouquinho de empresa, tava lidando ali com uma série de técnicos totalmente desmotivados por conta dessas situações, coisas que não cabiam a mim, não tinha como eu ajustar isso, né? É uma coisa estrutural da empresa, não é uma coisa que aconteceu com essa, é uma coisa que está acontecendo no país inteiro. E só que essa minha visão de dono, cara, ela me ajudou bastante nisso. Eu tenho muito orgulho de falar que nesse processo todo de cara desgostoso com o trabalho, gente pedindo para ser mandado embora, gente pedindo isso, pedindo aquilo, a gente perdeu um cara só. Um cara só que eu não consegui recuperar ele. De falar assim, cara, vem comigo, a gente vai ajustar isso, tem um propósito lá na frente, vamos junto nessa. Foi um cara que falou, não quero. Aí ele se desligou, mas todos os outros continuaram comigo, cara. Eu falei com eles, cara, nos próximos 2, 3 meses, a gente vai sofrer pra caramba, a gente vai bater muita cabeça aqui, mas eu preciso contar com vocês que a gente vai estruturar algo. E eu, com cá embaixo, né, aqui em Minas Gerais, a sede lá em São Paulo, eu comecei cara, tive uma ajuda muito forte do pessoal também lá central. A gente começou, cara, a desenhar mesmo o que a gente acharia que seria interessante dentro dessa empresa, né? Então a gente criou níveis de cargos que não existiam antes. A gente começou a dar alguns benefícios para eles que eles não tinham, tipo 30%, eles não ganhavam e começaram a ganhar por conta disso. A gente começou a fazer alguma série de melhorias para os caras, de estrutural mesmo. A gente levava lá pro time de RH, falando, cara, os caras hoje não ganham 30%, pela lei eles precisam ganhar. Aí fizeram um estudo gigantesco, aí conseguiram chegar realmente em ganhar, começaram a ganhar. Então não foram coisas que aconteceram de uma semana para outra, foram coisas que demoraram meses para acontecer. E nesse período todo, eu consegui manter a galera, cara, no nosso perfil de gestão, né? A gente tinha também supervisores ali, muito bons no que eles faziam, a gente tinha uma pegada humana muito forte, e a gente conseguiu, cara, manter a galera. Nós, nesse ano, fomos a melhor regional de manutenção do país, tanto que no outro ano eu fui promovido. Então, foi um ano, cara, que eu vivi situações que em 5 anos eu não viveria na indústria, né? De construir algo, praticamente uma área de manutenção do zero, vamos dizer assim, construir carros, construir benefícios, construir isso, construir aquilo. Participei ativamente disso porque eu fui o piloto, né? Tudo começou aqui e isso me amadureceu demais. Então, cara, com um ano eu tinha um campo de gestão teórico muito forte, tinha pouca prática. Mas com um ano eu já me considerava um cara que estava dominando ali a prática de gestão de pessoas, porque eu já tinha isso acabou se encaixando com o que eu já tinha aqui da parte teórica, tá bom? Cara, foi muito intenso esse um ano. Pra você ter ideia, até uma particularidade aqui. Esse cara, esse gestor, esse regional, que falou que ia fazer pressão em mim, fazer pressão em mim, a gente virou muito amigo, porque você viaja muito, né? Então eu viajava eu e ele pra ir num lugar. A gente ficava no hotel, então acaba ou não, você pega o cara desarmado, você tem algumas conversas com ele ali, você acaba criando um elo de amizade com ele. E ele via, cara, que eu era um cara muito sangue no olho, assim, pra trabalhar. E a gente virou muito amigo, cara, então ele me dava muitos conselhos. E eu lembro de um dia, ele brigando comigo por conta pra me folgar. Que eu trabalhei 7 meses sem nenhum dia de folga. Nenhum dia. Nenhum dia. E era uma opção minha, não é que alguém me obrigou, não. O Edson queria isso. Então, todos os dias eu tava com o computador aberto, com o celular, mexendo em algumas coisas. Todos os dias. 7 meses, sem folgar dia nenhum. Aí esse cara um dia, ele, como você mexe com o celular, você mexe muito com o grupo, né? Muito e-mail e tal. Esse cara falou assim, cara, qual foi o último dia que você folgou? Ele teve esse insight. Eu falei assim, cara, eu nunca folguei. Aí, mano, eu lembro que ele me deu cara, ele ficou 1 hora me dando um discurso. Falando de como que isso afetaria minha vida pessoal, como que isso não deveria ser assim, que não é sustentável ao longo do tempo e tal. Aí, a partir daí, eu sou um cara que eu ouço muito o conselho dos outros, né? Então, eu peguei aquele conselho dele, aí eu criei uma estrutura de escala. Então, eu criei uma estrutura que eu folgava o final de semana, e no outro final de semana que folgava eram os supervisores, entendeu? Aí quando eu não estava ativo, os supervisores estavam.
Aí a gente foi tocando assim, e foi uma estrutura que eu criei. Não existia nível Brasil, né? A gente foi criando dessa forma e foi bem legal, cara, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na manutenção realmente, não só no operacional, mas no campo tático, estratégico, mesmo ainda estando na parte inicial ali da minha trajetória. E isso culminou no resultado. Com um ano e pouquinho, fui promovido a ser coordenador, assumi a coordenação, fui morar em São Paulo, como uma das melhores regionais aí da área de manutenção, super bem reconhecido, e assim que eu fui crescendo dentro da carreira. Eu saí de lá para entrar onde que eu estou hoje, e desde então trabalho na área de varejo. Aqui é um pouco diferente, aqui eu trabalho muito com com empresas terceirizadas, então não tenho, eu tenho os analistas debaixo de mim, mas são poucas pessoas, né? Não tenho por exemplo, na outra empresa eu cheguei a ter quase 50 pessoas debaixo de mim, 47 pessoas, né? Juntando supervisores, técnicos, etc. A gente fazia uma gestão de pessoas bem grande, e pessoas que estão aqui, pessoas que estão no outro estado, pessoas que estão no outro lugar. Então é uma gestão bem dinâmica, assim, bem diferente do que a gente está habituado a fazer dentro da indústria, que o cara tá ali todos os dias. E isso me formou. Cara, eu te falo, uma das principais fortalezas que eu tenho hoje é a liderança de pessoas. Eu não tenho dúvida disso, tá? Todo mundo que trabalhou comigo diretamente, como subordinado meu, tem bons resultados. Eu não tive um cara que se falasse, pô, esse cara aqui, eu não consigo tirar nada dele, eu não consigo extrair nada dele. Eu nunca tive uma pessoa assim. E espero não ter nos próximos tempos, né? Porque eu sei muito bem ler a pessoa, saber onde que ela é falha, onde que ela é ruim e onde que ela é boa. Eu consigo potencializar o que ela é boa e eu consigo fechar as lacunas de onde que ela é ruim com uma série de metodologias que eu tenho e fui desenvolvendo nesse período aí que eu acabei de falar com você. Ô Edson, assim, quais os conselhos você daria para alguém hoje que é técnico de manutenção e deseja seguir seus passos e se tornar um gestor? Um gestor geral ou... Gestor na área de varejo. Tá, vamos lá. Cara, primeiro, a área de varejo... Só silenciar aqui meu celular corporativo, então ele não para. Vamos lá. Vamos lá. O gestor na área de varejo, a área de varejo, vamos dizer assim, ela tem um preconceito muito grande com quem vem de indústria, tá? Por que eu digo isso? Inclusive, eu trouxe um cara do meu time hoje que veio de indústria, a gente tá rodando super bem com ele, mas existia um certo preconceito antes dele começar. Quando eu vi fazer as entrevistas também, eu tive muita sorte das pessoas que estavam contratando ter essa mente aberta também, porque se você olhasse o ambiente, você acabaria não me trazendo, porque eu estava vindo 100% ali de indústria, não tinha experiência na área de varejo ainda. Mas por que existe esse preconceito? Dentro de indústria, a visão que as pessoas têm é que tudo é muito processual. Então, tudo tem um tempo para acontecer, nada vai acontecer hoje, tudo é daqui uma semana, daqui a não sei quantas horas, no próximo mês, tudo é muito burocráticozinho. E deve ser assim, precisa ser assim. A indústria é um ambiente extremamente hostil, então se não tiver um processo bem estruturado ali, muitas coisas saem fora de controle, coisas que podem até tirar a vida de outras pessoas, né? E no ramo de varejo é um pouco diferente. No ramo de varejo, o cara que trabalha no varejo, na área de manutenção, geralmente é um cara sangue no olho, é um cara aceleradaço. Só que é um cara muito executor e pouco processual. O cara de indústria é um cara muito processual e ele tem menos esse sangue no olho, entendeu? Então, qual que foi o meu principal diferencial, assim? Acho que o principal diferencial é que meu perfil, eu sou um cara sangue no olho, igualzinho o varejo gosta, mas como eu tive toda essa bagagem de indústria, eu também sou um cara processual. Não de uma forma que ingessa as coisas, mas uma forma mínima para mim ter um controle ali, entende? Então, um conselho que eu dou para um cara que quer assumir um cargo de gestão dentro da área de varejo é isso. Venha com sangue no olho para poder trabalhar, para ser aquele cara que tira as coisas da frente, aquele cara resolutivo, mas venha com o mínimo de processo por trás de você. Porque quem é do ramo de varejo, manutenção do ramo de varejo 100%, começou no varejo, cresceu no varejo, se formou no varejo, esse cara tem muitos gargalos processuais. Muitos.
talvez sejam caras que cresceram na carreira, estejam em cargos altíssimos hoje, mas eles têm muitos gargalos processuais. Eles talvez, se você perguntar para ele o que é um LCC de manutenção, ele não vai saber. Porque não é uma coisa que está no varejo, entendeu? Um WCM, ele não vai saber. Então, são coisas que se você vier do ramo de indústria com essa bagagem e vir para o varejo, se adaptar para aquele sangue no olho do varejo, você se destaca de forma extremamente rápida. E por que isso é bom para você? Da mesma forma que o varejo é muito intenso, 5 anos você vive ele em um, isso acontece para coisas ruins, mas também acontece para coisas boas. Você cresce muito rápido dentro do varejo. Você é um cara que chega, entrega resultado, rapidamente você vai crescer. Porque geralmente essas empresas de varejo estão em ampla expansão. Então os caras abrem 200, 300 lojas por ano. E se esse cara abre 200, 300 lojas por ano, automaticamente, todo ano, ou a cada 2 anos, vai criar uma regional nova. Se cria uma regional nova, vai precisar de mais analistas. Vai precisar de mais analistas, vai precisar de mais coordenadores. Vai precisar de mais coordenadores, vai precisar de mais gerentes. Você entende? Então, em 5 anos, cara, você quase que dobra ali o tamanho da empresa existente hoje. Então, vai dobrar a contingência de pessoas. Então, é uma área que você cresce muito rápido devido a essa estrutura que eu acabei de falar para você agora. E para você se dar bem lá, é você ser um cara sangue no olho, resolutivo e que tem ali um mínimo de processo para você se dar bem dentro do dia a dia de trabalho. Porque você já vai ser enxergado como um cara diferente. Ok, show. E aí, pessoal, com vocês então, nós tivemos aqui um bate-papo com o Edson Liberato, trazendo todos os insights aí da área de varejo. Eu tenho certeza que tem muitos conteúdos aqui que foram agregador para vocês. Então, entre no nosso podcast, assista todos os episódios, assista todo o conteúdo, se inscreva no nosso canal, coloque o alert lá do sininho lá para você não perder nenhum conteúdo durante a semana. A gente coloca vários conteúdos lá, vários insights, entendeu? Para você poder aproveitar ao máximo. Beleza, Edson? É isso aí, pessoal. Só dando o último recado aqui para vocês. De novo, né? Essa ideia com essa série de entrevistas com gestores de áreas diferentes é você saber que existe um campo de manutenção gigantesco, assim. A gente trouxe já gestores da área hospitalar, trouxe eu agora aqui da área de varejo, semana que vem vai ter outro cara de outra área, na outra semana outro cara de outra área. A ideia é você falar assim, poxa, realmente existe campos diferentes da área de manutenção. Então, eu não preciso ficar preso a isso. Eu posso ir para cá, posso ir para lá, posso ir para aquele outro. E, cara, as pessoas são extremamente bem remuneradas em todas essas áreas. Você tem gente sendo bem remunerada na indústria, tem gente sendo bem remunerada em cirurgia, tem gente sendo muito bem remunerada no varejo, na área hospitalar, na área de elevador, na área de ferrovia, tem tudo. Só pra você ter uma ideia, tá, Zé? Tem uma curiosidade aqui. PPR, sabe o que é PPR? Sei. Programa de Participação de Resultados, Certo. PL, muita gente fala. PLR. Na área de varejo, como é uma área de vendas, a PPR é extremamente agressiva. Então, eu não vou falar em termos de valores, mas, cara, tem empresas de varejo que eu trabalhei que a PPR, por exemplo, de um gerente de manutenção eram 12 vezes o salário do cara. Então, sei lá, se o cara ganha 20 mil reais, o cara, por ano, quanto que o cara ganha de PPR dele? Um coordenador eram 8 vezes, 7, 8 vezes o salário do cara. Então, se o cara ganha 15, 10 mil reais, olha quantas vezes o cara ganha por ano de bonificação para a entrega de resultado. Claro que não é de mão beijada, né? Você tem ali uma série de metas que você precisa bater, metas agressivas, que muitas das vezes você não vai atingir aquele 100% ali, mas você vai ficar ali no limiar, mas você é muito bem remunerado por isso. Muito dificilmente o cara da área de indústria, talvez, vai conseguir ganhos nessa proporção, né? Então, na área de hospital, na área de hospital deve ter isso também, na área de elevador deve ter isso também. Então, existe uma oportunidade muito grande aí que talvez vocês nem sabiam que existia. E aí, pessoal, antes da gente fechar aqui, só mais um alerta. Nós, do Chão Gestão, nós ensinamos também a vocês que têm esse desejo, às vezes, de crescer fora da área que você está no momento, né? E não sabe como, você não sabe qual o caminho seguir, quais botões apertar. Então, o Edson Liberado ele tem um grande conhecimento nesse caminho, já percorreu várias situações, ele sabe chegar nesse caminho mais fácil. Então, entre e se inscreva, porque logo, logo nós vamos abrir o carrinho para vocês poderem comprar o nosso curso e alcançar o tão sonhado cargo de gestão e, quem sabe, não ganhar essas bonificações aí que o Edson acabou de deixar aqui pra gente.
É isso Beleza? aí, pessoal. Show de bola. Abraço, pessoal. Abraço, até mais. Mais.